Quinta-feira, minha gente, o melhor. Quintou. Coloca a hashtag Alto Astral, energia positiva, que a gente já tá sentindo por aqui, viu? Cheirinho de sextou. Vamos para o nosso pensamento do dia. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que pensa. E isso não é só uma frase de modinha, não. Isso é autoconhecimento. Então só vai e confia. Lembra que pode não dar certo hoje, agora, nesse momento, mas uma hora, de tanto você plantar aquilo que é certo, uma hora você vai colher tudo o que é certo e tudo o que você merece. Agora já aproveita muito para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Pronto, já tá aí na tela, já pegou o celular, já foi lá, seguiu a página, estamos no Facebook, no TikTok, lembrando, hein, estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Se eu vou viajar, vou para uma programação do RJ, não tem problema, meu amor, por lá você consegue nos acompanhar. Tem um projeto legal, dá-se uma atração, tem um projeto, tem um talento maravilhoso, quer mostrar aqui no palco do Vem Comigo, é só mandar lá no Darcy Bezerra _, eu vou amar receber a sugestão de vocês por lá. Aí Darcy Bezerra, manda sua sugestão e quero ver vocês aqui no Vem Comigo. E olha só, hoje o assunto é daqueles que toca no fundo. O autoconhecimento. Segundo especialistas, quem pratica consegue fazer escolhas mais alinhadas com quem você é de verdade e não com o que esperam de você. Mas como lidar com tudo isso? Quem vai explicar pra gente é a mentora Francine Capraro, ela que já está aqui, essa maravilhosa. Bem-vindo a Mentoring. É isso, maravilhosa. Bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o autoconhecimento. Tem muita gente que ainda não sabe. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar contigo, estar aqui com os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo agora e que estão dispostos a mudar suas histórias. O autoconhecimento é justamente isso, uma ferramenta de autoanálise. Para quê? Para que as pessoas possam não somente caminhar nas suas expectativas e correspondendo às expectativas dos outros, mas otimizando as suas qualidades, otimizando os seus recursos e tornando as suas vidas mais plenas e mais felizes. Ou seja, quem pratica o autoconhecimento, digamos que consegue viver melhor. É mais que isso. Mais que isso? É mais que isso. Porque melhor parece só um pouquinho. É um pouquinho mais, né? Só um pouquinho a mais. Extraordinário. Agora, vamos pensar assim. É como uma flor. Né? A gente vai, compra aquelas rosas no mercado e de repente você leva para aquele vaso. E aquela rosa, ela murcha antes de desabrochar, de ela apresentar aquela plenitude que traz perfume, que traz graça. Então, exatamente o autoconhecimento promove esse desabrochar, esse florescer pleno da pessoa. E aí, ela não somente cumpre o propósito, mas ela desfruta de um olhar novo das pessoas para si. Por isso que é importante se conhecer para poder florescer. Então, primeiro ela se conhece, depois ela floresce. Com certeza. E aí isso faz toda a diferença nos relacionamentos. Muda a trajetória da vida. Por quê? Nós, muitas vezes, né, temos visto que as pessoas, Darcy, elas, hoje, com tantos recursos, hoje, com tantas facilidades, elas estão direcionadas a cuidar do seu exterior. Né? A gente vai lá e fala assim, se eu tô com ruguinha, eu faço um botox. Se eu tô pálida, eu passo um blush. Mas o autoconhecimento é aquele adorno interior, onde eu otimizo as minhas habilidades, capacidades, potencialidades, e com isso eu me torno assertivo nas decisões, eu me torno assertivo nos relacionamentos, eu minimizo a distância para alcançar os meus objetivos. Por quê? Porque quando eu acerto, eu vou caminhando com mais celeridade. Sim. Quando eu vou errando, tropeçando, caindo, eu tenho que me levantar, ter que reavaliar, rever todos os processos. Exato. Então, até mesmo no ganhar velocidade das conquistas, o autoconhecimento, ele te auxilia. Né? Ele é uma ferramenta eficaz. E tem uma diferença muito grande, por exemplo, de uma pessoa que
ela não sabe nada. E depois que ela começa a praticar esse autoconhecimento, tem assim, parece que passou uma roda gigante, mudou tudo. Muda. Veja bem, eu estava, né, comentando contigo ali antes de nós entrarmos no ar. Eu saio de casa hoje cedo. Eu sofro tantas interações, conheço tantas pessoas, elas me enriquecem, me empobrecem, me irritam ou me deixam melhor, né? Quando eu volto, depois de tudo isso que eu vivenciei, eu já não sou mais a mesma pessoa. Então, o autoconhecimento, ele vai partir da autoanálise, ou seja, eu me observo por dentro, eu vejo o que me move, eu avalio se eu estou sendo assertivo ou não, se eu estou favorecendo os meus relacionamentos ou se eu sou um obstáculo a eles, quais são meus medos, quais são minhas dores, e com isso eu consigo fazer com que haja uma transformação íntima. Quando eu me transformo por dentro, tudo muda por fora. Tudo muda por fora. E aí a pessoa começa a colocar isso em prática, né? Ela consegue sozinha, não, é importante uma terapeuta, é importante uma mentora para estar direcionando esse caminho, todo esse processo, que é uma jornada, né? Sim. A pessoa não vai logo da noite para o dia, a gente sabe que aos pouquinhos, esse autoconhecimento, vamos ali tentar explicar numa linguagem para essa mulher que está assistindo em casa, ela vai começar a descobrir quem ela é de verdade, qual o seu valor, o que ela merece, o lugar que ela merece. Exatamente. A jornada, né, chamada vida, é um passo por vez ou um dia por vez. E nesse dia a dia é que eu vou me transformando e eu vou otimizando isso tudo que eu sou. De que maneira que nós precisamos proceder para que nós consigamos avançar de uma forma melhor, né? Onde eu sofra menos e ria mais, onde tenha menos peso na minha vida e eu me torne muito mais leve, alegre, contente e aceita pelas pessoas, porque quando a gente é leve, todo mundo gosta da gente, mas quando a gente é chata, quando a gente é rixosa, as pessoas não querem ficar perto, né? As pessoas se afastam e a gente nem entende por que fica tão só. O autoconhecimento, ele parte daquele processo contínuo de eu ver quem eu estou me tornando e principalmente, a partir de eu saber quem eu sou, eu me tornar quem eu quero ser. Sim. Como eu gostaria de realmente, né, me mover na vida de forma que eu não somente conquiste tudo aquilo que eu almejo, mas eu tenha melhores interações, principalmente nas famílias, né? Que hoje o que está acontecendo? Muitas pessoas não conseguem mais ter paz dentro de casa. Muitas pessoas não conseguem mais se relacionar e se escondem atrás de uma tela. E ficam através dos seus celulares ali escondidos, né, fugindo da realidade, porque não sabem mais construir a felicidade. Não sabem mais como lidar com a vida real. Verdade. É bem isso. As telas, elas trazem um entretenimento, mas elas acabam roubando o nosso tempo do autoconhecimento. Então nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, não sei quais são os meus sonhos, como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou tornar realidade isso na minha vida? Então as pessoas acabam se frustrando justamente porque não se conhecem. Não conhecem seus limites, não conhecem o que lhes dá prazer. Às vezes a gente se ilude pensando que café em Paris, vai ser o meu maior sonho. Mas eu vou te contar um segredo. Café em Paris, em péssima companhia, é horrível. Então nós precisamos, às vezes... Um cafezinho, às vezes, são isso com uma ótima companhia. Eu falo assim, eu sempre brinco que não tem coisa mais linda que ver o pôr do sol em São Luís, né? Eu que vim de Curitiba, eu falo assim, isso é muito especial. Então tem, né, coisas que acontecem na nossa vida que quando nós não nos conhecemos, nós não percebemos o real valor. Sim. Nós não nos damos o valor real que temos e principalmente não conseguimos valorizar o que é verdadeiro, o que é edificador, o que traz para nós mecanismos de recompensas, né? O que faz com que a gente se sinta muito mais alegre. Ou a pessoa também, Francinha, ela pode até saber que digamos, uma situação, mas ela acha que ela não é merecedora, por exemplo. Sim, né? Pode chegar nesse nível? Pode, existem muitas crenças limitantes. O não merecimento é uma delas.
Não né? merecimento. O não merecimento acontece muito quando a pessoa não foi validada na infância. Quando ela não foi afirmada, ela acha que então, por ela não ter sido valorizada, por ela não ter sido alguém, né, levantada a essa questão de se de poder se expressar com liberdade, ela não se tornar uma pessoa realizada e feliz. Então, o que nós temos que ver? Que a pessoa que quer viver realizada, ela precisa lembrar que ela merece essa felicidade. Toda pessoa merece ser feliz. Toda pessoa merece, né, experienciar algo na sua história que lhe seja relevante e aprazível. E as pessoas estão perdendo isso. Então, o que elas estão vivendo? Em apatia. Elas estão vivendo no seu dia a dia de forma automática. É como se você ligasse o piloto automático do teu carro, sabe? E entrasse numa estrada florida, cheia de árvores ao lado e não dirigisse mais. É assim que muitas pessoas estão se colocando, apáticas e não desfrutando da qualidade de vida que lhe pode ser gerada. Ou seja, é tudo que a pessoa puder investir hoje, o que você diria é autoconhecimento. Se conheça. Se conheça, né? Com sinceridade. A viagem para o interior, ela não pode ser feita de forma mentirosa, de uma forma iludida. Quando nós vamos nos ver por dentro, nós temos que ser sinceros conosco mesmos. Sim. Muitas vezes a autoilusão é que nos sabota. Eu pensar que, eu sou a bambambam, quando na verdade está todo mundo nos olhando um pouquinho torto. Então, o que nós precisamos conhecer? Realmente perceber quais são os feedbacks que nós estamos recebendo na nossa interação. As pessoas estão dizendo que a gente é legal, ou a pessoa está reclamando que a gente é aquela pessoa que está o tempo todo pegando no pé. Reclamando. Eita! Não é assim aquela mãe que fala assim, mãe, o tempo todo você só está reclamando, não tem um elogio. Então nós percebemos... Nem vou comentar aqui, tudo bem. O que acontece? Quando a gente vê isso, né, quando a gente vê que a pessoa ela não se conhece, ela não se percebe. Sim. Por quê? Porque um dos pilares dessa autoavaliação é justamente ver como as pessoas estão reagindo a mim. Eu transmito exatamente o que eu quero transmitir, porque quando você se autoavalia, você vai trazer vários desdobramentos na tua análise. E um deles é, a minha comunicação é assertiva? Eu me faço entender naquilo que eu estou sentindo para que as pessoas me compreendam na totalidade? Né? Então, por isso que é importante se conhecer. Porque quando você começa a receber, às vezes, esse feedback, essa resposta, né? Essa crítica familiar, né? Ou dos amigos, o que isso daí pra gente é um ponto de análise. Pra gente analisar, né? Exato. Não é para se sentir triste, não é para se sentir ferida. Todo mundo me acha chata, excluída, né? Por que eu não participo dos grupinhos? Mas será que não sou eu que me coloco fora desses grupinhos? Ou será que eu falo assim, todo mundo pensa de um jeito e eu penso de outro, então é melhor eu não participar? A gente perdeu essa capacidade de aceitar as diferenças também. Olha, recebi essa semana que disse assim, a gente gosta de viajar com a Darcy porque ela tem as chatices dela, mas ela que resolve tudo, os passeios. É tão legal quando a gente consegue resolver as coisas para as pessoas, né? E assim, as pessoas veem, poxa, só tem diversão quando ela tá. Eu digo, que legal, sou tão divertida assim. É bom essas análises, saber que a gente traz paz, como você falou. Será se eu levo leveza? A importância, eu acho que bem aí entra a questão da humildade. Né? Deixa eu avaliar isso. Ninguém é perfeito. O problema é que muita gente se acha, mas ninguém é perfeito. Então, o que é importante? Eu perceber que eu não sou 100%, mas que eu posso melhorar. Né? O autoconhecimento, ele te promove isso, a habilidade de se melhorar. Né? Reconhecendo que nas minhas falhas eu não preciso ficar travada, eu não preciso ficar parada. Eu não preciso deixar de avançar na minha trajetória e sentar no meio-fio e me lastimar. Não, eu falo assim, eu posso recomeçar fazendo melhor. Eu posso a cada dia aprimorar quem eu sou. Sim. E com isso, né, fazer com que
todo um nível de satisfação e de interação seja melhor. Como você falou, você aceita, por quê? Porque nessa leveza de estar junto com as pessoas, você é prestativa. E você não é só aquela pessoa que senta e quer ser servida. O servir faz parte da vida. Às vezes eu quero o almoço pronto. Tô brincando, Mas gente. quem de nós não quer também um agradinho? Quem de nós, né, não gosta de ser também servido, ser cuidado, ser amado? Por isso que eu falo, quando eu falo de interações, é troca. A vida é feita de troca e os relacionamentos é que promovem isso. E assim como tem aquele momento, você falou a questão de se socializar, vai ter aquele momento que quando você tem um autoconhecimento, você sabe o momento de socializar e o momento também que você vai ser só você mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que vai falar justamente assim: há tempos de juntar pedras e há tempos de espalhar pedras. Há tempo que você é aquela participante que está ajudando as pessoas a se reconstruírem, a construir os ambientes, a construir os relacionamentos. Mas há momentos que você precisa se edificar interiormente. Sim. Então nós temos que ter o nosso tempo de recolhimento, nós temos que ter o nosso tempo de introspecção e ao mesmo tempo o tempo de externalização. E quem quiser saber mais sobre autoconhecimento, pode lhe encontrar nas redes sociais? Isso. Então eu quero te convidar a me seguir, @Francine Capraro, esse é o meu Instagram, eu tô ali, se quiser falar comigo, me aciona no direct e vai ser um prazer estar contigo também e trocar uma ideia. Tem vários projetos aí. Muitos. Maravilhosa, que honra ter você aqui, volte sempre, já quero você de volta aqui. Estar contigo é um momento especial, quando nós podemos falar das verdades da vida. Para você de casa, autoconhecimento, viu? Nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, tchau, tchau.